para ver o que vocês estão vendo. Bem, meus irmãos, nós estamos avançando, né, conforme nós falamos, nesse estudo das verdades essenciais, né, do nosso irmão R.C. Sproul, né, os estudos. E é interessante que tem uns vídeos na YouTube dele dando aula, né? Bem novinho, né? Parece que foi ontem. O vídeo sobre a santidade é sensacional. Muito legal. Que vocês assistam, é muito legal. Infelizmente, os 5 que ele fala, são 5 ou 6 vídeos. Uhum. Os 2 últimos não foram legendados, então só que para assistir os 2 últimos, só quem for avançado no inglês. Tem que pedir alguém para poder legendar. De repente pode fazer uma participação com o pessoal da classe John Knox, pedir isso a eles, encomendar a eles lá isso. Eu estava até vendo um negócio interessante, né? Eu estava lembrando, alguns faraós tinham a ideia de eternidade, cravando seus nomes, coisas que lembravam dele nas pirâmides e tudo, acabavam sendo lembrados. E eu vendo aqueles vídeos, falei, interessante que aquelas palavras, né, dos estudos que ele deu estão circulando aí até hoje, né? Igual a gente vê escritos, né, de Spurgeon, né? Não tinha internet naquela época, são estudos que nos alcançam até hoje. Isso é muito legal mesmo, né? Essas gravações. Então, a gente, dando sequência, acho que o meu computador está um pouco lento aqui. Tá. Hoje, a gente está iniciando essa parte 2, né, que fala os seres humanos e a queda. É interessante que os seres humanos estão no plural e a queda está no singular, né? Então, foi um evento, né, que tem influência, né, em toda a humanidade, em todo tempo, em todo lugar, né? Ela transcendeu o espaço, o tempo, e esse evento da queda algo que marcou a história, né, do homem e nos atinge até hoje, né? Somos influenciados hoje. E é muito importante que a gente tenha, né, o entendimento, esse estudo doutrinário relevante, porque ele tem a influência. Nós vamos ver nesse estudo, que é até bem rapidinho, né? O Sproul vai muito direto ao assunto, bem prático, mas ele tem uma relevância, ter a noção, o conhecimento disso é importante, é de suma importância, né? Não, igual a gente estava falando, eu e o Yo, assim, no início, batendo papo, né? Não precisa ser um teólogo, né, com alta formação para isso, mas o cristão precisa ter essa ideia, né? E se nós temos acesso a esse conhecimento, nós temos que, de fato, compartilharmos isso, né, com todo tipo de pessoas, né? As muito estudadas, as mais simples, a gente tem que compartilhar, né, esse conhecimento, né? Temos que ter isso em mente. Então, esse estudo, né, que a gente está iniciando hoje, ele é um estudo que é composto por 12 lições, né? E essas lições vão pegar os seres humanos, né, criados à imagem de Deus. Hoje a gente vai falar até rapidamente. Denilson. Pois não. Denilson, eu quero pedir desculpa aos irmãos, vou ter que dar uma saída, eu recebi uma ligação, eu tenho que assinar um documento, e eu marquei com a pessoa em torno de 10h15, mais ou menos. Mas a pessoa não pode, só pode agora. Vou pedir desculpa e sair. Tá bom, Carlos. Mas eu quero dizer para os irmãos, não vai dar tempo do irmão ler, porque é muito grande, mas não deixam de ler o texto de Salmos 51. A lição é exatamente esse salmo. Não esqueçam disso. Salmo de Davi. Se você comentar, você aconselha os nossos queridos irmãos a ler depois Salmo 51, Salmo de Davi, que realmente a lição está montada ali em cima. Tá bom, gente? Desculpa aí, eu vou correr o máximo. É só do lado de Ladimento Ribeiro assinar um documento e voltar. Tá bom, mas vai com cuidado, Carlos. Não, vou sim. Está sendo gravado, depois o Will compartilha.
Joia, claro, falou, obrigado, até já. Falou, tchau, tchau. Na verdade, está sendo transmitido, né, pelo YouTube. Então, Isso, está sendo transmitido. Mas depois fica gravando, está fica gravando. gravado lá. Então, aí o que acontece? A gente vai pegar os seres humanos como corpo e alma, carne e espírito, né? Vamos falar, né, de anjos caídos, né? Vamos falar de Satanás, os demônios, falar de pecado, né? Vai ter uma introdução geral e o pecado original, depravação humana, que é um estudo bastante relevante, e vamos falar da consciência humana, o pecado imperdoável e sincretismo, né, dentro de seres humanos e a queda. E hoje nós vamos estar falando de autoconhecimento, né, e do conhecimento de Deus. Esse é o tema da nossa lição hoje, que está lá na lição de número 8 do segundo caderno, que é aquele caderno verdinho, isso que a gente tem compartilhado antes de cada domingo. Então, Denilson, só uma dúvida. É porque eu não vi o conteúdo completo da parte 1, mas a parte 1 fala mais sobre o conhecimento de Deus, o Espírito Santo. A parte 1 desse segundo caderno é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Não, mas eu digo o primeiro caderno. O primeiro caderno deve falar... Tá. Do primeiro caderno, o primeiro caderno, ele pega da revelação... o primeiro caderno é revelação, natureza e atributos de Deus, obras e decretos. Fala de Jesus Cristo. Tá bom. A gente está estudando... São só 2 cadernos? São 3 cadernos. Tá. A gente está estudando teologia sistemática. A gente está estudando teologia sistemática. Eu estava falando com... Bem legal. E nessa fase, a gente está entrando numa fase bastante filosófica, né? Bastante estudo de filosofia. É um desafio até para mim nesses estudos, porque tem, assim, o estudo da filosofia não é simples. Estava falando pouco antes da aula, eu acho que a matemática e física é mais fácil de compreender, né? Filosofia é um estudo bastante profundo. A vantagem de a gente ter um material como esse é porque o Sproul também ele é um simplificador, porque isso. Quem lê os textos e também tem a oportunidade de ver os vídeos que ele publicou, né? Porque ele já faleceu. Os vídeos que as pessoas disponibilizam dele no YouTube, vê que ele é uma pessoa que consegue pegar assuntos densos e transformar numa linguagem simples. Então, a vantagem de a gente estar estudando esse material é essa. E a gente tem um primeiro contato com questões muito complicadas, mas que não são de todo difíceis de entender. Excelente. Não, tá bom. Eu só queria entender o contexto todo aí de todos os livros. Não, isso é verdade. E a gente tem tido um primeiro contato. E espero que isso sirva para a gente, assim, de curiosidade, para a gente se aprofundar mais, né? E volta e meia tem uma dica ou outra de livros, de estudo. Assim, agradeço, assim, a participação dos irmãos, que tem sido relevante, né? Temos aí, né, Ricardo? Temos, né, Winnie? A gente tem a participação de vários irmãos que contribui muito. Nós temos o Maurício, temos o Will, né, que estão tendo contato, né, hoje direto, né, com esses materiais, com esses estudos, porque estão fazendo seminário, tem sido, assim, relevantes a participação deles. Então, eu acho que tem sido bastante legal, a gente tem aprendido muito, né? Para mim tem sido uma benção. Legal. Tem um autor também que tem um texto bem simples, assim, também são 3 livros, e não são grandes, não. E também é teologia sistemática. O pastor Anglada, ele já faleceu também. Ele é paraense, né? E aí eu tive a oportunidade de ir lá. Ele tinha uma editora, a última vez que eu fui lá em Belém. Aí eu comprei os livros dele todinho. E são 3 livros que falam assim. Ele não fala especificamente, nem claramente, que é teologia sistemática, mas quando a gente lê, a gente vê exatamente isso. Assim, são 3
3 volumes de livros simples também, com uma linguagem bem acessível, assim, e depois eu posso mostrar para vocês aqui. Uhum. Mas vamos para a aula. Não, Desculpa aí. beleza, beleza. Tchau. Então, o objetivo hoje é bem simples. É a gente ver a questão da consciência de si mesmo, né, e o conhecimento de Deus. Qual a relação que existe entre esses dois conceitos, né? De saber, de fato, quem eu sou, né, e o conhecimento de Deus. Por que é interessante nós termos isso em mente? Porque nós precisamos ter a ideia de quem de fato nós somos, de que como nós agimos, qual é a nossa natureza. A gente estava destinado a quê? A gente, em determinadas circunstâncias, vamos para onde? Então, é bom a gente ter esse conceito, né, sobre nós mesmos, né? Assim, não é fácil, né? O autoconhecimento não é fácil, e por muitas vezes a gente observa facetas em nós mesmos, né, que a gente não conhecia, né? Com o passar do tempo, né, ou com a variação de um lugar, né, a gente vai tendo evoluções, né, que a gente precisa de fato nos conhecer para saber como funciona isso, né, como nós somos de fato. E isso nos coloca também numa condição de saber quem nós somos e qual o nosso relacionamento com Deus, né? Se fosse pegar um exemplo, se você acha que você é um pobre coitado que foi injustiçado, isso é um exemplo, né? Eu tenho condição, Deus me criou, me botou nessa terra, eu tenho que exigir dele, ele tem que dar o que eu preciso, o que eu quero, porque eu estou aqui por causa dele. Ou eu reconheço que, de fato, eu não mereço absolutamente nada, né? Eu sou um pecador e careço de Deus. Então, esse conhecimento sobre nós, nesse aspecto global, ele tem uma relação com o nosso conhecimento sobre Deus, né? Como nós podemos conhecer a Deus através disso. E também fala do relacionamento com Deus. Aí não é apenas conhecermos, mas nos relacionarmos, né? Ele tem uma origem e tem um destino para o homem, né? Hoje, basicamente, né, nesse tópico, né, Expo abrange resumidamente essas duas situações, né? Consciência de nós mesmos em relação a Deus e o relacionamento com Deus, né, em sua origem e seu destino, né? Se ele começa assim, vai terminar assim. Se começa assado, termina assado, né? A gente vai ver mais à frente no que ele fala. Bem, meus irmãos, vamos iniciar a nossa lição. Vamos ter uma palavra de oração, né, pedindo a Deus que nos ilumine através do seu Santo Espírito, fale aos nossos corações. Eu vou pedir ao nosso irmão Ricardo que ore para que o Senhor esteja nos iluminando através do seu Santo Espírito. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a gente quer, Senhor, mais uma vez confessar que Tu és o nosso Senhor, Senhor. Amém, Senhor. Queremos também confessar que somos pecadores, Senhor, e que carecemos das Tuas misericórdias diariamente, semanalmente, a cada minuto. Senhor, nós pecamos, mas nós também nos arrependemos, Senhor, de todo o pecado que cometemos, Amém, porque o Teu Espírito Santo, Senhor, nos constrange para que nós possamos confessar os nossos pecados, Pai. Nós queremos Te pedir agora a Tua orientação, Senhor, sobre as nossas mentes, Senhor. Senhor, abre as nossas mentes para ter entendimento perfeito, entendimento que Tu queres para a lição de hoje, Senhor, com relação às Tuas Escrituras. Senhor, mas principalmente quebranta o nosso coração. Senhor, quebranta. Desmonta toda as nossas características, Senhor, pecaminosas, Senhor, e coloca e renova, Senhor, em nós a esperança e a certeza da Tua salvação.
Nós te pedimos orientação, Senhor, sobre o Denilson agora, Senhor, para que ele possa nos conduzir, que ele possa nos ensinar, Senhor, sobre o entendimento da tua palavra, Pai. Nós te pedimos isso em nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Meus irmãos, a nossa lição ela tem alguns textos básicos, né? Até o Carlinho, ao sair, ele fez um pedido, mas eu justamente iria pular agora o Salmo 51. A lição, de fato, pega o Salmo 51. Tem os livros as duas passagens em Atos, né, que nós vamos ver mais à frente. Mas, como leitura, a gente vai ler o Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, né? E Romanos 1, 18 a 23. Eu vou pedir ao Maurício, que já esteja separando Romanos capítulo 1, para ler o versículo 18 a 23. E eu vou ler, já para a gente adiantar tempo, Gênesis 26, ou Gênesis capítulo 1, 26 a 28. E nos diz o seguinte, a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-as. Dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Isso é Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Esse texto, né, de Gênesis 1 é a base, né, para iniciarmos o nosso estudo, né? Fala, né, da criação do homem, fala de como Deus teve o cuidado especial em sua criação, né? Como ele processou isso, né? Criando o homem, né? E é interessante, muitos falam da imagem e semelhança, né? Existem alguns teólogos que faziam diferenciação entre imagem e semelhança, mas há a linha que diz que é muito próximo esses dois conceitos, né? Muito próximos. E se a gente for buscar o significado, né, dessas duas palavras, a gente vê realmente que há uma proximidade bem grande desses dois conceitos, né? De imagem. Só para complementar rapidinho, sem atrapalhar, parece que existia uma época onde eles faziam distinção entre imagem e semelhança, quando dizia que era a imagem, tinha a semelhança de Deus, mas não tinha imagem. Se não me engano, era essa a distinção que faziam. Porque atualmente os teólogos eles estão mais pela leitura dos originais, né? Sim. São praticamente sinônimos essas palavras. Exatamente, exatamente. Alguns teólogos viram isso, né? Que os significados são praticamente sinônimos, né? E eu confesso que eu já pensei assim, né? Imagem seria alguma coisa, né? Externa, né? Características, né, externas. E a semelhança seria algo parecido, né? Seria, não é idêntico, né? De fato, a gente vai até ver mais à frente, nós não poderíamos dizer que nós somos idênticos a Deus, né? Como seriam cópias, né? Não somos, mas teríamos a semelhança, né, dele, né? Teríamos características,
né, que são semelhantes a Deus, né? E é interessante nesse texto que aí a gente vê coisas próximas, mas não são idênticas. Você vendo no versículo 27 e no versículo 28, fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Essa ideia de que Deus criou, a gente não consegue ver esse conceito em relação ao homem, né? De criar, né? Porque Deus criou tudo a partir do que não existia, veio existir do nada, né? E o homem, aí se fosse pegar, qual seria a semelhança? Ele está sede fecundos e multiplicais, ele tem a capacidade de gerar, né? Tem a capacidade de multiplicar a terra, né? Ele seria como um administrador da terra. Então, ele, nesse conceito original, né, antes da queda, ele tinha essas características, né? Até certa feita, um pastor falou comigo, eu acho que o homem tem capacidade, ele está falando sobre o uso da mente, né? Falando esse assunto mesmo, ele trabalhava comigo. Eu achei interessante o que ele falou. Ele falou não, a gente não usa a gente usa um percentual muito pequeno da nossa mente, né? Muito pequeno, né? Ele falou, eu imagino que antes da queda a gente usava quase 5% da nossa capacidade. Então, ele está muito próximo do que seria a imagem e a semelhança de Deus, né? Ele falou isso uma vez. Eu achei interessante essa ideia dele, mas nós vemos que o homem ele foi criado com capacidades, né? Que Deus o capacitou, né? Na criação. Bem, o próximo texto que está lá em Romanos. Aí o Maurício lê para a gente. Eu queria só colaborar antes do outro texto, queria colaborar com essa visão aí sobre imagem e semelhança. Calvino já dizia, né, se você ler nas Institutas, Calvino ele já dizia que, para ele, né, no caso dele, na interpretação dele, seria a mesma coisa, não seria algo diferente, né? E se a gente entrar nessa ideia de que imagem seria uma coisa e semelhança seria outra coisa, existe uma probabilidade de 99,9% de nós entrarmos numa alegoria, né? Nós alegorizarmos o texto, colocando ali o que ele não diz. A gente deixa de prestar atenção na gramática, que é uma característica do hebraísmo. Veja bem que a Bíblia não foi escrita em português, nem em inglês, nem em nenhuma língua moderna. Foi escrita na língua hebreia, né? Hebraico. E ela tem característica. Uma das características do hebraico é a sua reafirmação de ideias. Então, você vai ver isso Jesus falando, em verdade vos digo. Mas por que ele falou 2 vezes em verdade? Quer dizer que é uma verdade mais verdadeira? Não, é porque ele quer dar ênfase àquilo que ele quer falar. Isso é uma característica do hebraísmo. Então, o hebraísmo, ele repete as ideias. Então, imagem, né, e semelhança. As palavras são muito próximas, mas ele tem um sentido de fortalecer a própria ideia da imagem. Tá entendendo? É nesse sentido que as palavras se repetem. É verdade. E é muito importante isso. Para a gente não incorrer em erros, né? E o que é pior, é fugir daquilo que os reformadores fugiram, que era a alegoria, né? Porque muitas vezes a gente quer colocar na palavra de Deus coisa que não está ali, né? Tá na nossa cabeça, mas não está no texto, né? Mas vamos lá. Excelente, Maurício. O hebraico não tem superlativo, né? Não. Por isso que Isaías fala santo, santo, santo. Santo. E vai enfatizando, né? Vai enfatizando a santidade, né? Então, se fosse em português, seria santíssimo. Santíssimo, né? Eu já ouvi também comentários a respeito disso, acho que, se não me engano, foi uma pregação que eu ouvi, que a imagem seria realmente nós sermos parecidos fisicamente com a pessoa de Deus, com os anjos, etc. e tal. E a semelhança seria a nossa capacidade de raciocínio, que nos difere dos outros animais. Eu não sei até onde vai, né? Mas só colocando aí para os irmãos. É justamente isso. Você pode, assim, infelizmente, existe muito nas igrejas cristãs, evangélicas, e até presbiteriana mesmo, existe muito de alegoria.
muito mesmo. A gente não fugiu disso ainda. Então a gente tem que cuidar muito para não cair nisso, né? Que é justamente colocar no texto que o texto não diz. A gente pode dizer várias coisas. A imagem pode ser sentimentos, imagem pode ser pensamento, imagem pode ser várias coisas, entendeu? Mas isso é uma alegoria, não é o que o texto está dizendo. Vamos lá? Vamos lá. Romanos. Romanos 1, de 18 a 23. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Interessante, né? Paulo nos fala exatamente dessa coisa que a gente falou no início, do conhecimento, né? No sentido de termos noção de fato, né, de quem nós somos e de quem Deus é, né? E fala que tudo, né, até como o salmista fala que os céus manifestam a glória de Deus, né? Nós vemos que ele diz o seguinte: tem condições, né, irrefutáveis, né, da criação de Deus, do que ele fez, né? Tá aí para quem quiser ver, né? O poder de Deus sendo manifesto, né? Deus nos fala do seu eterno poder, porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, né? Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, né? Aí fala que esses homens, né, que estão aí, né, que têm essas provas cabais, né, diante de si, são indesculpáveis, porque tem a manifestação, né, do poder de Deus sendo notado, né? A gente consegue enxergar. Hoje, a gente falando disso, parece, assim, torna-se até difícil, porque, de fato, nós o reconhecemos, né? Nós buscamos, nós queremos conhecer cada vez mais ao Senhor, e nós conseguimos enxergar a mão de Deus, né, em coisas que muitas das vezes a pessoa passa despercebido, né? É como duas pessoas, né? Uma pessoa é muito especialista em alguma coisa e a outra é leiga. A pessoa especialista acaba vendo coisas que o leigo não vê, né? Por assim dizer. Então, hoje, nós que conhecemos, né, o poder de Deus, a gente consegue ver a manifestação do poder de Deus, a mão de Deus, né? O agir de Deus, né, nas mínimas coisas. Mas no geral, né, Paulo nos diz aqui que isso está manifesto, né, tudo que de Deus se pode revelar está manifesto, né, e tais homens que veem isso, né, e não o reconhecem são indesculpáveis. E uma outra coisa, fala das pessoas que são sábias. Você passa a tratar com aquilo, né, tem o uso daquele conhecimento, né, e se acham sábios, eles se tornam como loucos, né? São loucos, né? E pegam, e aí fala, né, no último versículo, né, que mudam a glória de Deus, né, de um Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, né, bem como aves, quadrúpedes, né? Fala daqui da idolatria. Então, o conhecimento, né, de si, o conhecimento de Deus, são coisas que devem ser buscadas, devem ser ensinadas, compartilhadas, né? Precisamos compartilhar isso, igual eu estava falando pouco antes da lição
se iniciar, um pouco antes de iniciarmos a classe, nós precisamos buscar isso e compartilharmos isso, né, às pessoas, reconhecer quem nós somos, né, e reconhecer o poder de Deus, né, o quanto Ele faz. E vamos ver, conforme a nossa missão, o significado da vida, né? O que a vida significa. Aí Sproul fala aí na nossa lição que não posso entender quem ou o que eu sou sem entender quem ou o que Deus é. Nós precisamos ter, igual aquela no início, né? Aquela sinergia, né? entre o que eu sou e o que Deus é. Então, eu gostaria de perguntar, o que nós somos como seres humanos? É uma pergunta que eu lanço para a gente discutir. O Denilson, eu acho muito interessante essa... Que nem você falou há pouco, né? É um debate muito filosófico essa lição, mas ele é de extrema importância porque tudo que a gente vai construir em termos de crença cristã ou crença do não cristão está baseado em se ele acredita em Deus ou não. Uhum. Então, todos os outros pressupostos dele, para ele construir uma filosofia de vida, uma cosmovisão de vida, se ele acreditar num Deus criador, esse ser, né, esse homem, essa mulher, esse ser humano, ele toma um rumo na vida. Mas se ele não crê num Deus criador, ele toma um outro sentido, um outro rumo. Então, assim, crer que existe um ser que criou todas as coisas e que nós somos criaturas desse ser superior é fundamental para as tomadas de decisões. Então, isso influencia toda a vida de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. É um pressuposto filosófico, mas que a pessoa vai tomar decisões, né, para a vida toda dela, independente se ela é cristã ou não cristã, mas você reconhecer um ser superior que te criou é fundamental. Por isso que ele parte dessa premissa aqui nessa lição, né? Uhum. E é interessante que Santo Agostinho ele já falava que o homem ele só pode conhecer quem ele é realmente a partir do momento que ele é conhecido por Deus e Deus se dá a revelar a ele. Se o homem não conhecer a Deus, né, se não tiver esse conhecimento de Deus, o homem jamais pode conhecer a si mesmo. Por quê? Porque já é uma mentira ele achar que não existe um Deus criador. Então, Santo Agostinho parte dessa premissa, de que se o homem não reconhece que é um ser criado por um ser maior, tudo que ele vem acreditar é mentira sobre ele, entendeu? Então, o pressuposto básico é: eu sou um ser que foi criado por um ser superior. Só que essa verdade, ela só pode ser revelada pelo próprio Deus. Então, parece um contrassenso de Agostinho, né? Mas é isso mesmo. Se Deus não se revelar ao homem, o homem não consegue reconhecer esse Deus criador. Apesar de que a gente leu aqui, né, que Deus se mostra nas coisas que foram criadas, né? Mas as coisas que foram criadas apontam para um ser, né, para um ser maior. Mas não diz, esse ser, é aquele que tirou o povo do Egito, o nome dele se escreve com 4 letras. Então, as coisas criadas não apontam para o Deus da criação, apenas dizem que há um ser que criou, entendeu? Então, Deus é necessário uma revelação maior. E isso, né, é interessante porque, às vezes, a gente vê que tem muitas pessoas que não acreditam sim, né? E não avançam, né, nesse conhecimento. E fica por isso mesmo, né? E fica por isso mesmo. Eu acredito, não sou indiferente, né? Por isso que a gente vê várias linhas, né? E realmente, isso que tu falou, faz toda a diferença, né, para esse relacionamento, né, com Deus. Até mais adiante, a gente vê que ele faz até um esqueminha dessa relação, né, dessa sincronia que há entre o autoconhecimento e o conhecimento de Deus e vice-versa, né? Deus que permite isso. Alguém mais alguma coisa sobre isso? Outra coisa que na realidade, Denilson, pois não, na realidade, nós já nascemos em pecados e
estamos mortos para com Deus, tá? O que acontece? Como é que o morto vai falar alguma coisa ou vou procurar alguma coisa? Então, não existe a possibilidade do homem sair atrás de Deus. Tanto é que em nós existe um grande vazio que a gente tenta preencher. Dependendo da época, você vai até a velhice procurando preencher e não consegue. Por quê? É justamente aquilo que foi perdido no Éden. Ali no Éden, o ser humano morreu, perdeu a comunhão com Deus. Quando Deus disse, olha, quando comeste deste fruto, certamente morrerás. Eles morreram, eles perderam o relacionamento com Deus. E quando eles saíram do Éden, é o que realmente passou a existir a natureza humana. Então, nós já nascemos mortos. Em pecado nos concede a nossa mãe. Então, nós somos mortos para Deus, entendeu? Nós não temos esse relacionamento. E quando Deus nos ama e se apresenta a nós, e nós o aceitamos e nascemos de novo, aí sim, começa uma nova vida agora com Deus, conhecendo a Deus, entendendo as coisas de Deus. Enquanto não houver esse novo nascimento, o homem está morto. Nunca vai entender. Ele pode ser até religioso, está numa igreja, querendo entender, mas nunca vai entender, porque não nasceu de novo. É verdade. Então é isso que nos afasta de Deus. É verdade. Eu sempre digo que esse vazio aí ele tem só um formato para ser preenchido, no formato de uma cruz, né? É Jesus que preenche esse vazio, né? E todo o plano, né, de Deus ele se torna completo, né, em Jesus, né? Em Jesus, após a queda, né? Estamos nós mortos no pecado, né? Morto legalmente, né? O Senhor nos traz a vida, né? E a gente só enxerga com essa busca, né? Essa ação realmente é de Deus para conosco. Outra colocação do Sproul é a seguinte: assim que me torno consciente de mim mesmo, né, como indivíduo, descubro que não sou Deus, sou uma criatura. É aí que está, né, até o que o Maurício falou. Nós reconhecemos que nós não temos poder nenhum, nós não somos acima de tudo. Eu sou criado por Deus, eu fui criado por Deus, né? O Denilson, só para colaborar aí com a sua visão aí, que também o irmão falou, o irmão William, mas é interessante o que ele falou, porque assim, ó, o ser humano morreu espiritualmente, né, lá no Éden. E a lição aponta para a pergunta que você fez, né, o que é o homem. Então, o homem, ele é um ser que tem corpo, né, alma e espírito, né? Esse alma e espírito seria a mesma coisa, né? Alma e espírito. Mas essa alma e espírito está morta. E aí o homem fica somente com o quê? Só com o corpo, né? Então, existe a necessidade de Deus reviver esse homem para que ele reconheça isso, que ele não é apenas corpo material. Existe um espírito nele que está morto, mas que Deus vai ressuscitar. Deus tem o poder de trazê-lo à vida. Então, o homem, ele é completo. Agora, pense bem. Aquelas pessoas que não creem em Deus, aquelas pessoas que não têm um despertar, né, do toque divino, elas pensam que o ser humano é apenas corpo. Não existe nada além do corpo. E aí elas vivem uma vida toda em função apenas do corpo. Tá entendendo? E desse tempo, né? Desse tempo, do aqui, do agora, do que vai acontecer, apenas aonde a materialidade do corpo toca. Então, não existe perspectiva transcendente. Agora, a gente tem que cuidar muito com uma perspectiva de achar o seguinte: muitas pessoas estão bem assim. Nós não podemos ser ingênuos de pensar, porque a pessoa não teve um toque de Deus, a pessoa vai ser infeliz pro resto da vida. Não. Tem pessoas que são extremamente felizes sendo ateus, entendeu? E não tem nenhum interesse em conhecer a Deus, em buscar a Deus, e são felizes, se acham felizes, estão bem, estão vivendo sua vida, entendeu? Então, é também uma ingenuidade a gente pensar que a pessoa que não tem Deus, né, vai viver uma vida desesperada. Não, tem pessoas que vivem normalmente sem Deus, entendeu? Agora,
desculpe a palavra, vão para o quinto dos infernos. Literalmente, né? Eu conheço, sim, e são gente boa, eu conheço, eu posso dizer, amigos que são assim, né? E quando tu fala alguma coisa de Deus, sai a pessoa muito educadamente fica quieta, não fala, ou às vezes nas oportunidades falam disso. Né? São pessoas boas, mas Nilson, mas falta isso. É uma felicidade aparente, porque a realidade ele sabe. Não sabe, cara. A pessoa não. É porque, é igual aquele texto que a gente leu um pouco antes, elas são indiferentes, elas não têm noção. É a mesma coisa. A gente, sei lá, uma coisa muito louca, a gente não sabe o que está acontecendo lá em Marte agora, como é que é lá, a gente nunca foi lá. Então, para a gente, pode ter alguma influência aqui em cima da gente, mas a gente não sabe. Então, as pessoas vivem nessa realidade mesmo, né? Uma realidade indiferente. Infelizmente, assim. Né? E como homem, a gente vê que a gente tem... a gente não é Deus porque, basicamente, tem esses dois momentos aí, né? A gente nasce e a gente tem um fim, né? E Deus, ao contrário disso, ele é eterno, né? Ele é eterno, completamente diferente de nós. Uma coisa que ele fala, que é bem interessante, fala da antropologia versus a teologia, né? Ele diz, né, que, basicamente, né, a crise da humanidade moderna encontra-se na ruptura, né, na quebra entre a antropologia e a teologia, entre o estudo dos seres humanos e o estudo de Deus. Quando a nossa história é contada isoladamente ou divorciada da história de Deus, então, realmente, ela se torna uma fábula, uma historinha, né? Contada por um idiota, cheia de sonhos, de paixão, mas sem nenhum significado. Se somos considerados sem qualquer referência a Deus, tornamos uma paixão inútil, como declarou o Jean-Paul Sartre, né? Que fala do filósofo. Então, a grande diferença é essa, né? É isso que a gente está falando. É apenas, né, uma vida, assim, olhando, né, do aspecto, né, cristão, uma vida inútil, né? Então, esse balanço entre, né, o homem e Deus fica desse jeito. Essa gravura aí é uma gravura muito, muito interessante. Até me lembrei quando a gente falou lá no início, né, de alegoria, né? As alegorias ajudaram muitos artistas, né? Essa é uma pintura bem famosa, né? Que está no teto da Capela Sistina, né? Fala da criação do homem. E tem várias histórias em cima dessa gravura, mas assim, é bastante interessante, né, quando a gente fala, né, dessa temática, porque a gente consegue enxergar que nós precisamos ter esse conhecimento, né, mesmo que seja na prática, para nós nos aproximarmos de Deus, saber quem nós somos e o que nós somos, né? Existem mais dois textos bastante interessantes da palavra de Deus sobre esse assunto, que fala o seguinte, Efésios 2:5, e fala que, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, é aquilo que o Williams falou há pouco tempo atrás. Essa é a nossa condição, né? Nós, como humanidade pós a queda, né? Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? É como se fosse transmitido pelo DNA aquela queda, né? E de fato, essa é a nossa condição. Então, reconhecer, né, o que nós somos e a nossa condição é importante por isso, porque ao reconhecer que nós somos pecadores, né, ao reconhecermos que nós estamos destinados à morte, né, ao inferno, né, à morte eterna, nós precisamos de Deus. Ao reconhecermos isso, e isso quando se dá, né, através do Espírito Santo, ele toma completamente um outro sentido. Se nós reconhecermos isso, né, teoricamente, sem a ação do Espírito Santo, é uma vida desesperada, né? Tem aquelas pessoas, eu sou pecador. Eu conheci um senhor chamado Mário. Ele tinha sido combatente na FEB. Eu sempre falava com ele, com o seu Mário, de Jesus. Ele
ele às vezes ia na igreja, mas aí ele ia muito bem, mas daqui a pouco ele começava a chorar. Não, eu não tenho jeito, eu fiz muita coisa. Lá na Itália, eu fiz muita coisa errada, combatendo naquela guerra, não sei o quê, matei gente, não sei o quê. Ele sempre voltava com isso e chorava muito. Mas eu sempre falava com ele, no seu Mário, isso aqui foi um momento único, foi um momento de guerra, você foi levado para lá, esquece isso, né? Abre o seu coração para Jesus. Ele se achava tão miserável que ele achava que não era digno, não achava, e ele vivia nesse conflito, né? Nesse conflito. Ele reconhecia, aceitava a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo ele se travava, né? Algo diabólico, né? Que ele era tão pecador que não merecia, É um caso extremo. Mas através do Espírito Santo, ao reconhecermos que nós estamos mortos nos nossos delitos, nas nossas faltas, nos nossos pecados, sabermos que nós fomos gerados em pecados, a gente precisa de uma solução para isso. Eu preciso de Deus, né? Então, o Espírito Santo nos abre os nossos olhos para isso, né? E o Senhor, né, o próprio Senhor Jesus fala uma coisa muito importante naquela passagem para Nicodemos. Aí que está a grande diferença, né, de nós nos reconhecermos, né, como pecador, que estamos mortos, e não ficarmos nisso. E Jesus fala o seguinte, ele respondendo: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, todos nasceram, né, da carne, né? E a gente vê aquelas pessoas que estão aí no mundo. Quantas pessoas, né, passaram, né, pelo mundo em todos esses tempos? Mas o Senhor Jesus, ele fala daquilo que é nascido do Espírito. Então, é aquilo que nós estamos falando. A ação do Espírito Santo, né, ela mostrando que nós não somos apenas, né, uma carne, não somos apenas mortais, mas nós somos seres espirituais e precisamos, né, de Deus. E esse tipo de engano, né, nós conseguimos ver em dois textos do texto básico, né, que eu achei bastante interessante a visão que se tinha para uma perfeição de ser humano, né, como o homem deveria ser. Eu peguei essa imagem só para ver como é que era nos dias de hoje, né? Nós lemos dois textos, né, que falam, um é Paulo e Barnabé, eles estavam, né, numa cidade de Listra, né? Listra seria o que seria hoje a cidade de Cônia, né, na Turquia, né? E o texto é bastante interessante, né? Dois textos que a gente viu no nosso texto básico, né, a gente não leu. Um está em Atos, capítulo 14, e o outro está em Atos, capítulo 17. Né? Em Atos 14, né, ele fala da cura de um coxo, né, que ocorreu nessa cidade de Listra. E quando isso ocorre, né, se os irmãos tomarem nota, podem ler o texto depois, que está lá do versículo 8 a 18, depois eles procederem nessa cura, aí falam o seguinte, lá no versículo 12: a Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era o principal portador da palavra. Interessante que eles acharam que Paulo e Barnabé eram esses deuses aí, né? Que eram deuses da mitologia, né? Um era Júpiter, né? Que tem vários nomes, né? E o outro que era Mercúrio. Acharam que eles fossem esses deuses, né? E é interessante que eu vi nesse texto que isso não é diferente hoje, né? Porque o homem tem essa necessidade, né, de atribuir superpoderes, né, super força, né, super características, né? E eles foram interpelados, né, por Paulo, porque eles estavam cometendo um erro, né? O sacerdote de Júpiter
cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto das portas as grinaldas que iria sacrificar juntamente a multidão. Aí mais à frente falam, nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. É interessante ter essa consciência, porque senão também como reconhecimento o homem pode ser levado a crer, né, em coisas, né, que não levam a Deus. É igual a que nós falamos já, né? Ele tem uma visão de criação, eu fui criado, né? Tem um Deus, mas qual é esse Deus? Né? E outra situação, né, que alguém vai falar? Uma outra situação, né, que está em Atos também, que ocorreu agora em Atenas, né? Nesse lugar, o Areópago, né, onde Paulo estava, ele viu lá, é uma passagem bastante conhecida, né? Ele viu lá vários deuses sendo mencionados, né? E ao Deus desconhecido. Né? E lá no versículo 25, ele fala o seguinte, nem é servido por mãos humanas, né? Falando sobre Deus, como de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De uma só vez, toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, nós vemos dois casos de engano, onde as pessoas buscam divindade, seu criador, sua origem, sua fonte, né, mas de maneira errônea. Né, de maneira errônea. Então, nos reconhecer como criaturas, né, que fomos criados, né, que precisamos de Deus, é necessário, né, se faz necessário reconhecermos, né, quem de fato nos criou. Né? No estudo do Espírito Santo, nós vimos que o Espírito Santo coloca essa consciência. Então, por isso que não é apenas reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, que estamos mortos, mas reconhecermos que fomos criados por Deus e só Ele pode nos levar à vida, né? Como é o seu plano. Então, fora isso, nós ficaríamos como os atenienses ou como os moradores de Listra, buscando divindade, buscando divindades. Né? Isso a gente vê hoje, né? Quando as pessoas colocam os seus deuses modernos, né? À frente de tudo. Né? Eu sou muito bom, pago meus impostos, mas eu confio em mim, na força do meu braço, no meu trabalho. Né? Ele acha que ele é o próprio Deus, ele acha que ele tem capacidade em si, né, para fazer algo. Podemos avançar, meus irmãos? Alguém gostaria de falar? Denilson, é interessante a gente perceber essa questão de você conhecer quem você porque e também entender isso diante da cultura. Veja que Paulo, onde ele passava, ele plantava igrejas, né? Uhum. E ele fez esse discurso, né, em Atenas, foi um discurso épico, né? E ele, desse discurso, mostra que ele conhecia a cultura da época, né, a religiosidade daquele povo, ele conhecia. Mas ele não planta igreja em Atenas. Atenas não tem igreja. Ele não consegue estabelecer ali uma igreja. Entende? E é importante entender o porquê disso, porque isso é muito próprio para a aula que você está falando, da maneira como as pessoas entendem o Deus Criador. Veja, o pensamento grego de Platão, Aristóteles, que era extremamente difundido em Atenas, era a concepção de que o homem é corpo e espírito. Mas não apenas isso. O espírito é extremamente elevado e o corpo não presta para nada. O corpo é a coisa ruim, é a coisa que se vai, é a coisa que você não precisa cuidar dele. Quer dizer, tudo que o corpo faz não tem significado algum. Pode fazer o que quiser com o corpo, né? E aí o que acontece? O importante é o espírito. O espírito é algo elevado. Esse é um pensamento grego, né? Então, quando Paulo termina o seu discurso falando em ressurreição do corpo, você vai ver que ele é extremamente
ele não é desmoralizado, mas assim, digamos, Rechaçado. a pregação dele vai para o lixo. Entendeu? Por quê? Porque no pensamento grego o corpo não tem valor, mas esse não é um pensamento cristão. No pensamento cristão, por nós sermos corpo e espírito, o corpo tem significado, por isso das leis morais que nós obedecemos. Então, por isso que nós não nos prostituímos, por isso que tem toda uma lei moral para o corpo. Por quê? Porque o corpo é importante na concepção cristã. Ele é tão importante que a gente vai ser ressuscitado. É isso aí. Obrigado, Maurício. Meus irmãos, avançando mais um pouco, nós temos esse texto que está lá em Salmos, capítulo 8, né, versículo 3. Salmos. E o capítulo, meus irmãos? 3. 3, né? É isso aí. 8-3. Eu digitei errado aqui. Quando contemplo os céus, a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, de que é o homem que deles te lembras? E o filho do homem que o viste? Fizeste, no entanto, por um pouco menor que Deus, de glória e de honra o coroaste. Então, esse salmo é bastante interessante, é um salmo, né? Que nos dá uma visão da grandiosidade de Deus para conosco, né? E faz com que a gente reconheça, né, esse Deus. O Sproul fala na lição o seguinte: ser criado por Deus é estar relacionado com Deus. Esse relacionamento inescapável assegura que não somos nenhum ruído ou sentimento inútil. Na criação, recebemos uma coroa de glória. Uma coroa de glória é uma tiara de dignidade. Com Deus temos dignidade. Sem Deus não somos nada. Simples assim. Sem Deus não somos nada. Nós carecemos de Deus, nós precisamos de Deus. Nós devemos reconhecer que nós, como criaturas de Deus, nós não somos algo qualquer, mas nós temos como algo especial nas mãos de Deus. Nós que servimos, né, ao Senhor, nós somos, né, como o Salmo também fala, como a menina dos olhos, né, como algo especial, né, para o nosso Deus. E resumindo, meus irmãos, a nossa lição é bastante interessante, que em poucas palavras ele dá a ideia geral do estudo, né, que nós fizemos. Não podemos conhecer a Deus sem primeiro estarmos conscientes de nós mesmos. Nós devemos saber que nós somos pecadores e que nós precisamos de Deus. Nós temos a necessidade de Deus. Não podemos conhecer profundamente a nós mesmos sem primeiro conhecermos a Deus, né? Conhecendo a Deus, nós olhamos, conseguimos ver quem nós somos, né? Ao olharmos a nós mesmos. Aí o Sproul faz um esqueminha que é bastante interessante sobre isso. Fala que o autoconhecimento, conhecimento de si, ele nos aponta para, ao reconhecermos, nos aponta para o conhecimento de Deus, né? Faz com que nós conheçamos a Deus. Eu preciso de Deus porque eu vejo que sem ele eu não sou nada, né? Como nós acabamos de ler. E conhecendo a Deus, eu vou ver, olhar para dentro de mim mesmo e vou vendo as coisas que eu preciso mudar, as coisas que eu preciso acertar para estar nessa relação. Eu vejo que eu sou necessitado, que eu preciso de Deus. Então, é muito interessante esse diagrama que ele faz. Conhecendo, vendo quem eu sou, eu preciso conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, eu olho para dentro de mim e eu vejo as coisas que eu preciso mudar, as coisas que eu preciso fazer na minha própria vida. Eu tenho um autoconhecimento mais elevado sobre mim mesmo. E uma outra parte, ele fala que os seres humanos relacionados com Deus, origem com propósito e um destino com propósito
levam uma vida significativa, né? Temos que ter um propósito, a gente pode até falar aqui de um novo nascimento, né, com um propósito de vida, e a gente passa a ter uma vida voltada para Deus, é uma vida significativa, que ele diz. E, finalmente, seres humanos sem relação com Deus, estão distantes de Deus, têm uma origem sem sentido, têm um destino sem sentido, e uma vida sem sentido, né? Levam uma vida sem sentido. Por isso que nós precisamos estarmos com a nossa vida voltada para Deus. É isso que a gente deve sempre, ao compartilharmos, né, o Evangelho de Cristo, levarmos a pessoa a ver de fato o que ela é e qual a necessidade que ela tem de Deus. Não é porque ela tem que ir, né, para uma igreja, ela tem que ir para a minha igreja, mas é pelo fato dela, né, como nós também, necessitarmos, né, de Deus, né, sermos pecadores, né, carentes de Deus, né, carentes da glória de Deus. Então, o autoconhecimento é isso. E nós, amados irmãos, nessas 12 lições, né, essas 11 agora que estamos para frente, né, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, nos ensinando, né, profundamente, né, sobre Ele, sobre nós mesmos, sobre como nós devemos levar uma vida, né, que exalte o nome de Deus, uma vida que engrandeça o nome de Deus. Essa é a nossa função, né? Amém. Amém. Eu queria só estar pontuando duas coisinhas, Denilson. Pode falar, Guilherme. Quando falou ali na revista a questão da antropologia, né, versus a teologia, eu me lembrei, né, do que nós estudamos muitas vezes no segundo grau, sobre as teorias de Darwin e Lamarck, né, que tira totalmente Deus, né, da criação, e fica o que fala aqui o Sproul, né, quando nossa história é contada isoladamente ou divorciada da história de Deus, então realmente ela se torna uma fábula contada por um idiota, cheia de sons e de paixão, mas sem nenhum significado. Quer dizer, a teoria da evolução é tudo isso que ele falou aqui. É verdade. Uma fábula é uma coisa que você vai pensar, né? Então é isso. E o finalzinho aqui é a questão, né? Fiquei pensando aqui por que há tantos, né, suicídios no mundo, né? A pessoa tirando a própria vida, né? E fala que os seres humanos sem relação com Deus, realmente, origem sem sentido, mas destino sem sentido é igual a uma vida sem sentido. Então, se a pessoa pensa, eu não tenho sentido nenhum em viver, o que eu vou fazer? Vou acabar a minha vida. Né? Se joga aí na frente de um carro, do metrô, de um próximo. Né? Você vê que o mundo não quer saber de Deus. Hein? Quando não quer saber de Deus, realmente a vida fica sem sentido. E a pessoa fala, estou vivendo para quê? E resolve dar cabo. É igual a vida dos atenienses, né? Se tu acha que é só a casca, tu pode, né, a qualquer momento dar fim, né? É uma coisa muito interessante que me faz pensar. Deus não se afasta do homem, de jeito, de forma alguma. Não. Mas o homem se afasta de Deus, porque não conhece. Verdade. Então, essa realmente são povos e idealismo de algumas pessoas, não são povos, idealismo de algumas pessoas que até o ateu, aquele ateu graças a Deus, que não sabe nem o que está falando, ele acaba não acreditando em Deus, porque ele não conhece a Deus. Mas Deus não se afasta dele, porque acontecem coisas na vida dele, na sua saúde, na sua estrutura física, em tudo que ele tem, a gente percebe que Deus ainda está com esse cara até o final, dando chance. Porque o pessoal dinossauro aí, o pessoal antigo, sabe, já lembra aquele famoso quadro, o caminho largo e o caminho estreito. Lá no finalzinho, lá em cima, ainda tem um trenzinho da salvação, ou seja, até antes de você dar seu último suspiro, perder o seu último toque da mente sobre o seu corpo, você ainda tem direito à salvação. Deixa eu só complementar isso que você está falando, porque Deus, de fato, não abandona o homem, mas a gente tem que só para complementar os estudos que a gente já tem avançado. Claro. Deus
não abandona os redimidos, porque buscar a Deus, somente pode buscar a Deus aqueles que são redimidos pelo próprio Deus. Quer dizer, o ser humano pecador não pode, é impossível encontrar Deus, buscar a Deus pelas suas próprias forças. Então, esse caminho que o Denilson desenhou, de buscar a Deus, só pode partir de quem foi nascido de novo, que é algo que é produzido pelo próprio Espírito Santo, como a gente estudou. A gente terminou de falar sobre o Espírito Santo, mas a gente não pode esquecer dessa doutrina. Então, só para ficar bem pontuado. Denilson, desculpa lembrar aqui, mas é que a gente já está realmente no horário. Eu sei. Vamos terminar, meus irmãos. Realmente, Will. Vamos fazer uma oração para encerrarmos o nosso estudo. E gostaria de agradecer a todos pela participação e desejar um bom domingo para todo mundo. Uma boa semana. Eu vou pedir ao nosso irmão Will que esteja orando, que aí, se quiser fazer algum aviso, alguma consideração. Perfeito, irmão. Não, basicamente, não esqueçam da reunião de oração da UPH. Carlinhos está aqui para sempre me lembrar. Eu olho para ele, eu lembro disso. Meus irmãos, como tem bastante homem aqui nessa classe, lembro aí a vocês a reunião de oração da UPH, que vai acontecer às 5h30 ou mais tarde. Então, tá legal? Que hoje não é reunião de oração, hoje é reunião inspirativa. Ou seja, é uma reunião um pouco diferente, não é só... Hoje é primeiro domingo, né? Não, mas é porque a gente está fazendo mais reuniões de oração, né? Tá bom, tá certo. A gente tinha reunião só no primeiro domingo e no terceiro, que era devocional. Aí agora a gente continua mantendo uma devocional, mas o restante é reunião de oração. Tá bom, só para esclarecer. E vamos orar, né, Denilson? Vamos lá. Já começou o culto. Pai querido, obrigado por essa aula. Muito obrigado pela inspiração do teu Espírito, Senhor, na vida do Denilson, Pai, que preparou essa aula. Senhor, muito obrigado por esse livro, Pai, de estudo do Dr. Spru, que tanto nos abençoa, Senhor, com essas doutrinas preciosas, Senhor. Te pedimos, Pai, que o teu Espírito possa estar moldando as nossas mentes para termos uma prática, uma conduta em obediência, Pai, às tuas verdades, Senhor. E mais uma vez agradecemos, Pai, a tua redenção, Senhor. Muito obrigado, porque se nós podemos, Senhor, louvar o teu nome, Senhor, é porque unicamente tu quiseste, Pai, que nós fôssemos redimidos, Senhor, e abandonássemos a nossa natureza carnal, Senhor. Ajuda-nos a aperfeiçoar, Senhor, no teu Espírito, praticando, Pai, com a ajuda do Espírito Santo, a santidade, Senhor, que tanto nos aproxima de Ti, Pai. Tu se aproximas, Pai, daqueles que buscam santidade. Muito obrigado, Senhor. É isso que nós choramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, uma boa semana. Deus abençoe a todos.